Não ignore este dia. Há momentos na vida em que uma escolha pode pesar mais do que anos de esforço, e este é um desses instantes raros. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma razão para que seus olhos estejam diante destas palavras agora. Eu quero que você comente logo abaixo a frase: "Eu ativo minha prosperidade agora". Parece simples, mas existe poder quando você escreve e declara em voz alta. É um selo energético que marca seu compromisso consigo mesmo. Ao deixar essa frase registrada, você abre espaço para que o fluxo de abundância reconheça sua intenção. Este dia é um divisor de águas, porque ele carrega consigo uma energia que pede decisão. Se você escutar o chamado e alinhar suas escolhas, pode multiplicar seus ganhos de uma forma que surpreende. Mas se ignorar, corre o risco de ver oportunidades escorrerem pelas mãos como água que se perde em um balde furado. Não se trata apenas de dinheiro, mas de prosperidade em todas as áreas em que você deseja crescer. Hoje você vai descobrir quais são as 3 decisões que têm o poder de virar a chave e desbloquear o que estava travado em sua vida financeira, emocional e espiritual. São movimentos simples, mas profundos, que exigem apenas presença e coragem. Ao longo desta jornada, você vai entender sinais, aprender protocolos práticos e reconhecer confirmações invisíveis que já estavam tentando falar com você. É importante que você permaneça comigo até o final, porque haverá um decreto especial, um selo que fecha essa linha do tempo e que pode marcar de forma definitiva o rumo da sua colheita. Esse decreto não é para qualquer um, mas apenas para aqueles que têm coragem de declarar que estão prontos para assumir a sua prosperidade. O mapa desta jornada é claro. Você vai compreender por que está vivendo este chamado, o que ele significa, quais são as 3 decisões que podem multiplicar seus ganhos, como aplicá-las de forma prática e, por fim, vai selar tudo isso com um decreto poderoso. Cada palavra aqui carrega intenção, e cada frase é um convite para você acessar uma nova dimensão de clareza e abundância. Agora que o portal está aberto diante de você, é hora de seguir adiante. Você já caminhou por longos períodos em silêncio, segurando dentro de si sonhos que pareciam distantes e dores que ninguém mais via. Houve dias em que sua disciplina não foi reconhecida, noites em que o esforço parecia invisível e momentos em que o mundo o subestimou. Mas todo esse silêncio não foi sinal de fraqueza. Foi um tempo de preparação. O que parecia ausência era, na verdade, um campo sendo arado em segredo, pronto para receber sementes que agora começam a germinar. O que você suportou em oculto não passou despercebido. O céu registrou cada lágrima engolida, cada vez que você persistiu quando a desistência parecia a escolha mais fácil. Existe uma justiça maior que não falha, e ela se move como um rio subterrâneo que de repente encontra saída e transborda. A colheita que antes parecia distante, agora está próxima, e o que era dor privada se prepara para se tornar honra pública. É fundamental que você compreenda que tudo o que enfrentou até aqui foi parte de uma missão maior. Você não está apenas construindo a sua própria história, mas também quebrando padrões antigos, familiares e até mesmo kármicos que limitavam gerações. A sua luta não foi apenas sobre você, foi sobre todos aqueles que vieram antes e que virão depois. Ao olhar para trás, você pode até pensar que estava sozinho, mas havia sempre uma presença invisível guiando, protegendo, anotando cada movimento. Nada se perdeu. Cada ato de coragem, mesmo nos dias em que você acreditou estar apagado, foi um tijolo colocado no alicerce de algo maior. A força que você desenvolveu no silêncio é exatamente a chave que abre a próxima etapa. Agora é hora de reconhecer que esse chamado é específico. Nem todos vão ouvi-lo. Nem todos terão coragem de segui-lo. Mas você está aqui. E isso significa que é parte desse grupo raro que percebe quando o invisível se manifesta em forma de convite. O que parecia pausa era apenas o fôlego antes da corrida. E é por isso que a revelação do que acontece neste dia não é apenas uma informação, mas um código, um alinhamento que conecta você a um desenho maior. A partir daqui, cada passo começa a fazer sentido.
E o silêncio do passado se transforma em voz que aponta o caminho do presente. O que acontece neste dia não pode ser explicado apenas pela lógica comum. Existe uma engenharia invisível em movimento, um alinhamento que pede a sua atenção. É como se um portal tivesse sido aberto, convidando aqueles que estão prontos a atravessar para um novo nível de consciência e de resultados. Não se trata de um acaso, mas de um sinal claro de que o tempo da espera terminou e a hora da ação chegou. A energia que envolve este momento é semelhante à força da lua crescente, aquela fase que impulsiona decisões, movimentos e experimentos. É a lua da ação, quando plantar já não basta, e o universo cobra a atitude. Ignorar essa energia é desperdiçar a maré que pode levar mais longe quem ousa remar agora. Em termos práticos, significa que você está diante de uma janela em que decisões têm peso multiplicado. Uma escolha pode abrir portas que estavam trancadas há anos. A numerologia também confirma este fluxo. O número 8 repetido, o 888, é um sinal de abundância em movimento, de prosperidade sendo ativada. Para muitos ele aparece em placas, relógios, recibos ou até em sonhos, como se fosse um lembrete de que a abundância não está distante, mas já circula em volta, aguardando apenas um gesto consciente para se manifestar. Os sinais são sutis, mas inconfundíveis. Sonhos que parecem carregar mensagens, um peso no ar que não se explica, arrepios sem razão, intuições repentinas, déjà vu que parecem repetir a mesma cena. O universo fala em códigos, e só escuta quem está atento. Estes sinais não pedem medo, pedem apenas consciência. O medo paralisa, mas a consciência liberta, porque traz clareza de que você não está perdido, e sim sendo guiado. É nesse contexto que o dia ganha significado. Não é sobre superstição, mas sobre sintonia com algo maior. A energia deste momento é como um convite. Se você entra em ressonância, multiplica. Se ignora, permanece preso no mesmo ciclo. Agora é o instante de compreender os 3 blocos centrais que revelam quais decisões têm o poder de ativar sua prosperidade. Cada um deles é uma chave, e juntos, eles formam o portal pelo qual você pode atravessar. O primeiro já se apresenta diante de você. A primeira decisão é sobre clareza do valor. Muitos perdem oportunidades simplesmente porque não reconhecem o peso do que carregam dentro de si. Quando você não enxerga seu próprio valor, acaba aceitando menos do que merece, reduzindo seus dons a migalhas e vivendo numa eterna comparação com os outros. Essa falta de clareza não só bloqueia seus ganhos, como também cria um ciclo de autossabotagem difícil de quebrar. Os sintomas são claros: procrastinação diante de tarefas que poderiam abrir caminhos, insegurança constante mesmo diante de pequenas vitórias, aceitação de condições inferiores apenas para não desagradar, e aquela voz interna que insiste em repetir que você ainda não está pronto. Mas a verdade é que você já carrega todas as ferramentas de que precisa. E o que falta não é capacidade, é clareza. Pense numa cena. Alguém talentoso, mas que insiste em se esconder no canto da sala, deixando os outros brilharem, acreditando que não é digno da luz. Esse personagem pode ser você em muitos momentos da sua vida. O erro comum é esperar pela validação externa, como se o reconhecimento tivesse que vir de fora para dentro. Esse é o maior engano. O reconhecimento precisa começar em você, porque o mundo só confirma aquilo que você primeiro declara. O protocolo imediato é simples, mas poderoso. Pegue um papel e escreva 3 talentos ou habilidades que você já possui e que podem gerar valor para você ou para os outros. Leia em voz alta. Sinta a energia daquelas palavras e se comprometa a aplicar uma delas ainda hoje, de forma prática, mesmo que seja em um pequeno gesto. Não se trata de algo grandioso, mas de um passo que começa a alinhar você com a sua própria abundância. Quando você escreve, declara e age, envia ao universo uma mensagem clara. Eu sei quem sou, e sei o valor que carrego. Isso abre espaço para que portas antes fechadas comecem a se destravar. O decreto que acompanha essa decisão é curto e direto. Meu valor gera prosperidade. Essa primeira chave é o início de um processo maior.
Ao reconhecer seu valor, você abre caminho para proteger e multiplicar o que é seu. E é justamente isso que a segunda decisão exige de você. A abundância não é um acaso, nem um privilégio de poucos. Ela é como um rio que sempre esteve correndo, mas que muitas vezes não é percebido porque a mente está distraída com ruídos, dívidas emocionais ou crenças limitantes. Entender isso é essencial para não cair no erro de achar que prosperidade é fruto apenas de sorte. Existe uma ordem maior em movimento, e quando você se alinha a ela, portas começam a se abrir com fluidez. Na linguagem cósmica, esse momento pode ser comparado a um trígono, um aspecto astrológico que simboliza justamente a facilidade, o fluxo e a abertura de caminhos. Ele não cria nada novo, mas potencializa o que já existe. Se você está preparado, é como remar a favor da correnteza. Se não está, acaba ficando parado, mesmo diante de águas que poderiam levá-lo adiante. Essa metáfora mostra que a abundância é menos sobre conquistar algo externo e mais sobre liberar o que já estava pronto para se manifestar. Espiritualmente, esse fenômeno é um chamado para reconhecer que sua alma já foi programada para prosperar. O bloqueio não está no universo, mas nas resistências internas que alimentamos. A energia é neutra. Ela pode tanto se manifestar como oportunidade quanto como estagnação. Depende de como você escolhe responder. É por isso que há uma dualidade nesse processo. Para alguns, este momento será expansão. Para outros, será um peso. A diferença está em decidir conscientemente onde você se coloca. Ignorar essa janela é como fechar os olhos diante de um portal aberto. Não há punição, mas há perda de movimento, e isso custa caro. Escolher agir, por outro lado, gera avanço. O simples ato de se posicionar e declarar que está pronto cria um alinhamento imediato. É como se a energia dissesse: agora sim, posso fluir. Por isso, a abundância não pode ser vista como algo distante. Ela já está em volta, esperando pelo seu gesto consciente. A clareza que você ativou na primeira decisão prepara o terreno, mas é preciso ir além. O próximo passo envolve cortar tudo o que drena sua energia e impede que seus ganhos se multipliquem. É a segunda chave, e ela chega agora. A segunda decisão é cortar vazamentos. Imagine que sua vida financeira, emocional e espiritual é como um reservatório de água. Não importa o quanto chova, se houver rachaduras, tudo escorre, e você nunca sente a plenitude. Muitos acreditam que precisam apenas ganhar mais, mas a verdade é que não adianta aumentar a entrada se a saída continua descontrolada. Vazamentos são sutis, mas implacáveis, e só quem os reconhece consegue multiplicar de verdade. Esses vazamentos podem aparecer em várias formas. No plano financeiro, é aquele gasto por impulso, aquela assinatura esquecida, aquela dívida que se prolonga porque não se encara de frente. No campo emocional, são relações que sugam sua energia, conversas que drenam sua confiança, compromissos que você aceita apenas para agradar e que acabam custando caro. Já no espiritual, são hábitos que afastam você da clareza, como a comparação constante, a procrastinação e a dúvida que paralisa. É como carregar um balde furado. Não importa o quanto você tente enchê-lo, ele nunca se completa. E é exatamente isso que o universo está pedindo que você encare neste dia. Onde estão seus vazamentos? Quais escolhas estão drenando sua prosperidade em silêncio? Reconhecer é o primeiro passo para cortar. A escolha consciente aqui é simples, mas exige coragem. Dizer não ao que já não serve, encerrar ciclos que pesam, reorganizar prioridades com firmeza. Pode parecer duro no início porque o desapego sempre mexe com o coração. Mas o alívio que vem depois é sinal de que você recuperou poder. Sem cortes, não há multiplicação. Com cortes, tudo o que entra finalmente encontra espaço para permanecer. O protocolo prático é listar 3 áreas em que você sente que sua energia escorre. Pode ser uma relação, um hábito ou uma dívida. Escreva, olhe com honestidade e faça um movimento de corte imediato, por menor que seja. Isso envia ao universo uma mensagem clara:
Eu retenho e multiplico. Essa frase é o decreto que acompanha a segunda decisão e que deve ser repetida com firmeza. Quando você corta o que drena, cria espaço para que a abundância se estabeleça de forma sólida. O que antes parecia distante começa a se acumular e a ganhar forma. Mas ainda falta uma chave essencial: transformar essa clareza e esse corte em movimento real. É a terceira decisão, e ela é o passo definitivo. Houve uma pessoa que passou anos ignorando os sinais. Trabalhava duro, mas sempre parecia andar em círculos. Nada se acumulava, e cada conquista desaparecia como areia escorrendo entre os dedos. Até que um dia, algo começou a se repetir de forma insistente. O número 111 surgia em placas de carros, relógios digitais, até em notas fiscais. No começo, parecia coincidência, mas a frequência era tão absurda que se tornou impossível ignorar. O 111, para quem está desperto, é o lembrete de que os pensamentos criam a realidade. Foi nesse momento que essa pessoa percebeu que precisava mudar, não apenas o que fazia, mas a forma como se posicionava diante do mundo. O conflito invisível entre querer prosperar e, ao mesmo tempo, temer assumir seu valor estava drenando tudo. O sinal funcionou como um gatilho, um empurrão silencioso que dizia: pare de adiar, decida agora. E então veio a virada. Em vez de esperar por condições perfeitas, ela decidiu testar um pequeno ritual. Sentou-se em silêncio, respirou fundo, fechou os olhos e visualizou uma porta dourada diante de si. Por 90 segundos, imaginou-se atravessando essa porta e sentindo do outro lado a abundância fluindo em sua direção. Não foi apenas uma imagem, mas uma experiência carregada de emoção, como se já estivesse vivendo aquilo. O resultado não demorou. No dia seguinte, uma oportunidade inesperada surgiu. Um convite para um projeto que até então parecia impossível. A energia havia mudado. O que antes era apenas luta, começou a se transformar em fluidez. Nada mágico no sentido superficial, mas um movimento claro de que algo havia sido destravado. A moral dessa história é simples. Os sinais não aparecem por acaso. Eles são convites. O número 111 foi o código que despertou aquela pessoa para a ação. O ritual foi a ponte que ativou a frequência correta, e a decisão consciente foi a chave que permitiu que o universo respondesse. Quando os sinais se repetem em sua vida, não os ignore. Eles são lembretes de que você está sendo chamado a agir. E a próxima etapa dessa jornada revela exatamente como transformar esses sinais em prática diária. Chegamos à terceira decisão: agir de forma alinhada. Até aqui, você reconheceu o seu valor, cortou os vazamentos e compreendeu que sinais são convites. Agora é o momento de transformar tudo isso em movimento real. Não adianta clareza sem ação nem corte sem direção. A prosperidade responde ao gesto prático, ao passo dado no presente. É essa decisão que sela o ciclo e abre o portal de multiplicação. O caminho é simples, mas exige disciplina. A lei da atração ensina que existe um pipeline claro. Primeiro, clareza de intenção. Depois, emoção elevada. Em seguida, ação alinhada. E, por fim, liberação. A clareza é declarar com precisão o que deseja. A emoção elevada é sentir como se já tivesse conquistado. A ação alinhada é dar um passo, mesmo pequeno, em direção àquilo. E a liberação é soltar o controle, confiando que o universo fará sua parte. Você pode aplicar isso em casa em questão de minutos. Escreva um objetivo no presente como se já fosse realidade. Eu vivo em abundância plena. Respire fundo, feche os olhos e visualize essa cena acontecendo. Deixe que a emoção de gratidão encha seu corpo. Em seguida, dê um passo concreto ainda hoje. Pode ser organizar suas finanças, enviar uma mensagem, iniciar um projeto ou estudar algo que expanda suas habilidades. Ao final, solte o controle, sem ansiedade, confiando no fluxo. Se desejar, complemente com um micro-ritual. Acenda uma vela em um ambiente tranquilo, respire na cadência 478
e declare em voz alta uma frase de liberação. Eu ajo no ritmo da abundância. Essa prática cria um campo de proteção e foco, ajudando a mente a não se perder em distrações. Essa decisão exige constância, mas não esforço pesado. Trata-se de criar alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Quando esses 3 pontos estão conectados, a energia flui como um rio sem obstáculos. E nesse estado, cada passo se torna multiplicador, porque está em ressonância com algo maior. Agir de forma alinhada é assumir o papel de co-criador. Não esperar que tudo aconteça por acaso, mas também não tentar controlar cada detalhe. É caminhar com confiança, sabendo que o portal está aberto e que você já carrega as chaves. O próximo sinal de que está no caminho certo será impossível de ignorar. Como saber se você realmente está alinhado? O universo responde com sinais, e eles raramente passam despercebidos. O primeiro deles é físico. Arrepios repentinos, um calor leve percorrendo o corpo ou aquela sensação de leveza que surge sem motivo aparente. Depois, vêm os sinais visuais e numéricos, sequências como 2, 2, 2, que simbolizam alinhamento e união, ou o 777, lembrando que milagres já estão em curso. Também pode ser o surgimento de oportunidades pequenas, encontros inesperados ou até sonhos tão vívidos que parecem mensagens diretas. Quando esses sinais aparecem, não duvide. Eles são confirmações de que a energia está respondendo às suas decisões. E se por acaso você não sentir nada no momento, não significa que não esteja funcionando. Muitas vezes, os sinais chegam durante o sono, ou até 2 dias depois, no silêncio do cotidiano. O importante é não cair na ansiedade, porque ela bloqueia o fluxo. Confiança é a senha. A manutenção desse estado não exige nada complicado, apenas constância em pequenos hábitos. Um simples exercício diário pode manter sua energia em alta. Respire fundo 3 vezes. Declare uma frase de poder como "Eu ativo o meu portal financeiro" e faça um gesto de ordem, como abrir as mãos para o céu e depois trazê-las ao peito. Isso sela o alinhamento e mantém sua vibração centrada. Também há cuidados a tomar nas primeiras 24 a 48 horas após uma decisão importante. Evite cair em dramas, discussões sem sentido, compras por impulso ou o hábito de compartilhar demais suas intenções com quem não entende seu caminho. Essas atitudes funcionam como ruídos que drenam o que você acabou de ativar. Guardar sua energia é tão importante quanto movimentá-la. A confirmação não é apenas sentir, mas também observar mudanças sutis ao redor. Às vezes, é uma clareza repentina sobre algo que parecia confuso. Outras vezes, é uma paz sem motivo que se instala de repente. Esses são sinais de que a frequência foi ajustada. Por isso eu quero que você comente agora. Eu ativo o meu portal financeiro. Esse decreto escrito e compartilhado é mais do que palavras. É um pacto de alinhamento coletivo. E assim, com os sinais já revelados, resta apenas o decreto final que sela todo este processo. Você não é uma pessoa comum. Se chegou até aqui, é porque há um chamado sobre a sua vida. Este não é um dia qualquer, mas um portal que exige consciência. Ao longo desta jornada, você entendeu que existem 3 decisões que podem multiplicar seus ganhos: reconhecer seu valor, cortar os vazamentos e agir de forma alinhada. Essas 3 chaves formam juntas a porta que agora está aberta diante de você. A energia deste momento é única, porque ela não se repetirá da mesma forma. Cada portal é uma janela que se abre e depois se fecha, e apenas quem decide atravessá-la colhe os frutos. A clareza que você conquistou, os cortes que realizou e a ação prática que já começou a mover são como engrenagens que se encaixam para colocar sua vida em um novo ritmo. Ignorar é permanecer no mesmo ciclo. Atravessar é assumir a abundância que já é sua por direito. Agora é a hora de declarar em voz alta o decreto que sela esta linha do tempo. Eu ativo minha prosperidade e multiplico meus ganhos agora. Diga com firmeza:
Escreva nos comentários e permita que essa frase se torne um marco visível do seu compromisso. Quando você fala, escreve e compartilha, não apenas reforça sua própria decisão, mas também cria um campo de força coletiva com todos os que estão neste mesmo caminho. Este é o selo final, a chave que confirma sua passagem por este portal. Não há necessidade de esforço adicional, apenas confiança. Você já fez o movimento e o universo já respondeu. Agora é permitir que o fluxo continue, sem ansiedade, sem pressa, apenas com fé de que tudo está se reorganizando a seu favor. Não se trata de prometer que milagres acontecerão de um dia para o outro, mas de compreender que você já está em alinhamento. E quando a energia está alinhada, os resultados são inevitáveis. Eles podem vir como oportunidades, clareza, encontros ou até mesmo como paz interior, mas sempre chegam na forma exata que você precisa. Continue atento, porque a próxima mensagem pode chegar a tempo de confirmar ainda mais o que você já ativou hoje. Até lá, mantenha a imagem de um portal se abrindo diante de você, uma luz que chama, e caminhe com a certeza de que sua prosperidade já está em movimento.